Antes de começarmos esta oração, entregue agora suas preocupações nas mãos de Deus. Um novo dia se abre diante de nós e nele encontramos mais uma oportunidade de buscar a presença de Deus. Senhor, neste amanhecer, eu me coloco diante de Ti, com o coração aberto, com a alma necessitada, com a fé, às vezes pequena, mas ainda assim sincera. Eu chego à Tua presença como alguém que precisa de direção, de consolo, de força, de ânimo e de paz. Tu conheces o peso que muitas vezes eu carrego antes mesmo de o dia começar. Tu sabes dos pensamentos que me visitam logo cedo. Tu sabes das preocupações que tentam ocupar o meu coração. Tu sabes das lutas que ninguém vê, das inseguranças escondidas, das feridas que ainda doem, do medo que eu tento disfarçar e do cansaço que eu não consigo explicar com palavras. Por isso, nesta manhã, eu não quero começar o dia confiando apenas em mim. Eu não quero caminhar sustentado apenas pela minha própria força. Eu não quero enfrentar as horas que virão com a ilusão de que consigo sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença antes de qualquer resposta. Eu preciso da Tua voz antes de qualquer decisão. Eu preciso do Teu Espírito antes de qualquer tarefa. Sopra vida sobre mim, Senhor. Sopra coragem sobre mim. Sopra esperança sobre mim. Que esta manhã não seja apenas o início de mais um dia comum. Que esta manhã seja um encontro santo. Que esta manhã seja um recomeço no meu interior. Que esta manhã seja um lembrete vivo de que eu não estou abandonado. Não estou esquecido. Não estou sozinho. Pai amado, ao abrir os meus olhos para este novo dia, eu escolho abrir também o meu coração para a Tua palavra. E hoje, em Isaías 41, eu encontro consolo para a minha alma. Eu encontro direção para o meu espírito. Eu encontro uma resposta para o medo. Eu encontro uma promessa para a fraqueza. Eu encontro Tua voz me dizendo para não temer. Tua palavra me lembra com firmeza e ternura. Não tema. E também me lembra, eu o ajudarei. E ainda me abraça com esta verdade preciosa. Eu seguro a sua mão. Senhor, que promessa poderosa para esta manhã. Que verdade profunda para quem acordou sem forças. Que consolo santo para quem já amanheceu lutando por dentro. Muitas vezes, o medo tenta falar mais alto do que a fé. O medo do que pode acontecer. O medo do que pode dar errado. O medo de perder. O medo de fracassar. O medo de não conseguir. O medo de não ser suficiente. O medo de continuar carregando batalhas antigas. O medo do futuro. O medo do presente. O medo até daquilo que nem aconteceu ainda. Mas nesta manhã, eu decido dar mais atenção à Tua voz do que à voz do medo. Porque o medo me empurra para baixo, mas a Tua palavra me levanta. O medo paralisa, mas a Tua presença fortalece. O medo confunde, mas a Tua luz clareia o caminho. O medo diz que eu estou só, mas a Tua voz afirma que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, então esta manhã já começa diferente. Mesmo que as circunstâncias não tenham mudado ainda. Eu sei que a Tua presença muda a maneira como eu enfrento tudo. Mesmo que eu ainda tenha desafios diante de mim, eu sei que não caminho sozinho. Mesmo que o meu coração tenha acordado apertado, eu creio que Tua mão já está estendida sobre mim. Senhor, há dias em que eu me sinto forte, mas há outros em que eu me sinto fraco, inseguro, desanimado e até sem vontade de continuar lutando. Há manhãs em que eu sorrio por fora, mas por dentro mal consigo organizar os pensamentos. Há momentos em que eu oro, mas parece que as palavras saem quebradas. Há fases em que eu sei que Tu és fiel, mas meu coração ainda precisa ser lembrado disso repetidas vezes. E hoje, eu venho exatamente assim, sem máscaras, sem aparência de força, sem tentar esconder a minha necessidade.
Eu venho como alguém que precisa ser sustentado. Eu venho como alguém que precisa ouvir do Pai. Não tenha medo, eu estou aqui. Fala isso ao meu coração, Senhor. Repete essa verdade dentro de mim. Afasta de mim toda a voz que semeia derrota. Afasta de mim toda lembrança que me prende ao desânimo. Afasta de mim todo pensamento que tenta me convencer de que não vai dar certo. Afasta de mim todo o peso que não veio de ti. Eu entrego ao Senhor o medo que tenho carregado. Medo de não conseguir vencer essa fase. Medo de não ser capaz de suportar mais uma luta. Medo de que as coisas nunca mudem. Medo de decepcionar pessoas. Medo de falhar comigo mesmo. Medo de não conseguir recomeçar. Mas eu coloco tudo isso diante de ti. Porque a tua palavra não manda que eu finja ser forte. A tua palavra me convida a confiar no Deus que fortalece. E é isso que eu faço agora. Eu confio em ti. Eu confio no teu cuidado. Eu confio na tua presença. Eu confio no teu auxílio. Eu confio na tua mão direita que me sustenta. Senhor, Isaías 41 não é apenas um texto bonito. É uma revelação do teu caráter. Tu és o Deus que se aproxima. Tu és o Deus que fortalece o cansado. Tu és o Deus que ajuda o fraco. Tu és o Deus que segura a mão de quem está tremendo. Tu não desprezas quem chega quebrado. Tu não rejeitas quem chega com medo. Tu não abandonas quem está lutando para continuar. Pelo contrário, tu te aproximas. Tu chamas pelo nome. Tu animas o coração. Tu derramas força nova. Tu levantas os olhos abatidos. Tu fazes o cansado respirar de novo. E nesta manhã, eu recebo essa verdade sobre a minha vida. Eu não serei dominado pelo medo. Eu não serei conduzido pelo pânico. Eu não serei paralisado pela insegurança. Eu não serei vencido pelo desânimo. Porque o Senhor está comigo. E a tua presença é maior do que qualquer batalha que me espera hoje. Pai, ensina-me a viver este dia debaixo dessa promessa. Quando eu sair de casa, que eu me lembre de que o Senhor vai comigo. Quando eu enfrentar responsabilidades, que eu me lembre de que o Senhor me fortalece. Quando eu receber notícias inesperadas, que eu me lembre de que o Senhor me ajuda. Quando eu me sentir pequeno diante de algo grande, que eu me lembre de que o Senhor segura a minha mão. Quando minha mente quiser correr para cenários de medo, traz-me de volta para a verdade. Quando minha alma quiser se dobrar diante da angústia, ergue-me com tua palavra. Quando o cansaço vier, renova-me. Quando o desânimo tentar entrar, guarda-me. Quando eu não souber o que fazer, guia-me. Quando eu sentir vontade de desistir, abraça-me de novo com a tua fidelidade. Senhor, eu penso em Davi. Ainda jovem diante de um gigante assustador, ele poderia ter sido vencido pelo medo. Mas não foi o tamanho do problema que definiu sua postura. Foi a consciência de quem estava com ele. Nesta manhã, eu também tenho gigantes diante de mim. Talvez não sejam gigantes visíveis, mas são reais. Há desafios emocionais, há lutas na família, há pressões financeiras, há dores antigas, há portas fechadas, há conflitos internos, há perguntas sem resposta, há batalhas silenciosas. Mas assim como Davi não caminhou sozinho, eu também não caminharei sozinho. O Deus que esteve com Davi é o mesmo Deus que está comigo agora. Eu penso também em Daniel. Cercado por ameaças, pressionado por um ambiente contrário, ele escolheu permanecer firme. O Senhor não impediu a luta, mas entrou na história com poder. E isso me ensina, neste amanhecer, que a tua presença não depende de um cenário perfeito. Tu és Deus na calmaria. Mas tu também és Deus na cova. Tu és Deus quando tudo está bem. E tu continuas sendo Deus quando tudo parece incerto.
Talvez hoje haja alguém ouvindo esta oração e se sentindo dentro de uma cova emocional, sem saída, sem ar, sem perspectiva. Mas eu oro agora para que essa pessoa sinta o teu toque, que ela perceba que a cova não é o fim da história, que ela veja que a tua mão alcança lugares profundos, que ela experimente, ainda hoje, uma visita do teu consolo. Eu penso em Pedro. Em certo momento, ele olhou para o vento, olhou para as ondas e começou a afundar. Quantas vezes eu também faço isso, Senhor? Quantas vezes eu tiro os olhos de Ti e fixo o olhar apenas naquilo que ameaça? Quantas vezes eu alimento mais o medo do que a fé? Quantas vezes eu me deixo levar pela ansiedade? Mas assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, eu creio que o Senhor também estende a tua mão para mim agora. E se a tua mão me alcança, então eu não vou afundar. Posso até estar cansado, posso até estar abalado, posso até estar lutando, mas eu não vou afundar, porque tua mão me segura. Senhor amado, traz essa aplicação para dentro da minha rotina, que a tua palavra não fique apenas no momento da oração, que ela me acompanhe no trânsito, que ela me acompanhe no trabalho, que ela me acompanhe em casa, que ela me acompanhe nas conversas, nas decisões, nos desafios, nas pausas, nos imprevistos, nas notícias, nos silêncios e nas horas mais difíceis do dia. Se eu me sentir fraco, lembra-me. O Senhor me fortalece. Se eu me sentir desamparado, lembra-me. O Senhor me ajuda. Se eu me sentir inseguro, lembra-me. O Senhor segura a minha mão. Se eu me sentir ameaçado por dentro, lembra-me. O Senhor está comigo. E que essa lembrança não seja apenas mental. Que ela se torne experiência. Que ela se torne paz real. Que ela se torne coragem prática. Que ela se torne estabilidade no meio da instabilidade. Pai, eu te entrego agora todas as áreas da minha vida. Entrego a minha mente. Livra-me de pensamentos de derrota. Livra-me de pensamentos repetitivos que só me esgotam. Livra-me da ansiedade que rouba o presente. Livra-me da culpa que tenta me prender ao passado. Livra-me das imaginações que aumentam o problema e diminuem a fé. Santifica meus pensamentos. Organiza o que está confuso em mim. Coloca a verdade onde o medo plantou mentira. Coloca a luz onde a escuridão tentou se esconder. Entrego também as minhas emoções. Tu sabes quando o meu coração amanhece pesado. Tu sabes quando eu me sinto sem ânimo. Tu sabes quando uma tristeza silenciosa tenta ocupar espaço dentro de mim. Visita meu interior. Toca minhas emoções com tua paz. Cura feridas antigas que ainda influenciam meu presente. Arranca raízes de medo. Arranca raízes de rejeição. Arranca raízes de inferioridade. Arranca raízes de desesperança. E planta em mim confiança, segurança, mansidão, equilíbrio e firmeza espiritual. Entrego ao Senhor a minha casa. Abençoa o lugar onde eu moro. Que a tua presença habite em cada ambiente. Que todo o peso espiritual seja dissipado. Que toda palavra de confusão seja quebrada. Que toda atmosfera de medo seja substituída por paz. Guarda minha família. Guarda os meus filhos. Guarda meus pais. Guarda meu cônjuge. Guarda aqueles que eu amo. Onde houver tensão, traz reconciliação. Onde houver frieza, traz ternura. Onde houver distância, traz aproximação. Onde houver angústia, traz descanso. Entrego ao Senhor a minha vida financeira. Tu sabes das preocupações que isso gera. Tu sabes do aperto, das contas, das limitações, das noites mal dormidas por causa de incertezas materiais. Eu peço sabedoria, peço provisão, peço portas abertas, peço equilíbrio, peço livramento contra decisões precipitadas, peço serenidade para administrar o que tenho e peço que o medo da escassez não governe meu coração.
tu continuas sendo o Deus que cuida. Entrego ao Senhor o meu trabalho, minha profissão, meus projetos e meus estudos. Fortalece minhas mãos para aquilo que preciso fazer hoje. Dá-me disciplina, dá-me clareza, dá-me criatividade, dá-me favor, dá-me serenidade diante de pressões, dá-me humildade para aprender, dá-me coragem para continuar. Se houver portas certas para se abrirem, abre-as no teu tempo. Se houver caminhos errados dos quais eu preciso ser livrado, afasta-me deles com misericórdia. Não me deixes caminhar movido pelo medo. Conduze-me pela tua vontade. Senhor, entrego ao Senhor a minha saúde física, emocional e espiritual. Se há cansaço acumulado, traz renovação. Se há dores no corpo, estende tua mão de cura. Se há exaustão mental, traz alívio. Se há opressão no coração, traz libertação. Se há desordem interior, traz restauração. Que este dia não seja vivido na pressa de um coração esmagado. Que este dia seja vivido com a serenidade de quem sabe que está sendo guardado por ti. Pai, eu também intercedo por outras pessoas nesta manhã. Eu oro por quem acordou chorando, por quem dormiu pouco por causa da ansiedade, por quem está lutando contra pensamentos pesados, por quem se sente desanimado há muito tempo, por quem recebeu uma notícia difícil, por quem está em um hospital, por quem está desempregado, por quem está carregando luto, por quem sente medo do futuro, por quem está em crise no casamento, por quem enfrenta solidão, por quem se sente esquecido, por quem tem tentado ser forte o tempo inteiro e já não sabe mais como continuar. Senhor, alcança essas vidas. Visita cada coração com tua compaixão. Traz socorro para os que estão cansados. Traz consolo para os que estão feridos. Traz esperança para os que estão quase desistindo. Traz força para os que se sentem fracos. Traz calma para os que estão em pânico. Traz luz para os que estão em confusão. Traz direção para os que estão perdidos. Que muitos, ainda hoje, experimentem o cumprimento desta promessa. O Senhor ajuda e o Senhor segura pela mão. Eu intercedo também pelos lares. Pelas mães que carregam muitas responsabilidades. Pelos pais preocupados com o sustento da casa. Pelos filhos que estão se afastando dos caminhos do Senhor. Pelos idosos que se sentem sozinhos. Pelos jovens confusos, pressionados e emocionalmente sobrecarregados. Pelos líderes espirituais que precisam de renovação. Pelos enfermos que esperam um milagre. Pelos que estão lutando em silêncio contra a depressão. Pelos que se sentem sem valor. Pelos que foram feridos por palavras duras. Pelos que se tornaram reféns do medo. Senhor, onde houver uma vida clamando em secreto, entra com teu auxílio. Onde houver um coração quase apagando, sopra teu fôlego. Onde houver alguém dizendo em silêncio, eu não aguento mais, responde com teu amor. Que ninguém se sinta sozinho nesta manhã. Que ninguém se sinta esquecido nesta manhã. Que ninguém se sinta sem saída nesta manhã. Porque o Senhor continua sendo Deus presente, Deus fiel, Deus consolador, Deus forte, Deus que segura mãos trêmulas. Pai querido, eu também te peço crescimento espiritual. Não quero apenas sobreviver ao dia. Quero amadurecer nele. Quero aprender a confiar mais. Quero reagir com fé. Quero ouvir tua voz acima do barulho. Quero depender menos do controle e mais da tua direção. Quero me tornar alguém mais sensível à tua presença, mais firme na tua palavra, mais constante na oração, mais obediente, mais humilde, mais cheio de amor. Transforma-me, Senhor. Onde houver dureza, gera quebrantamento. Onde houver orgulho, gera humildade. Onde houver pressa, gera descanso. Onde houver incredulidade, gera confiança. Onde houver medo, gera coragem. Onde houver desânimo, gera perseverança.
Onde houver distração espiritual, gera fome da tua presença. Que esta manhã marque não apenas minhas emoções, mas meu caráter. Que eu saia desta oração diferente, mais leve, mais consciente da tua companhia, mais rendido, mais fortalecido, mais disponível para te obedecer. Senhor, há um descanso que o mundo não consegue oferecer. Há uma paz que não depende de circunstâncias. Há uma segurança que não nasce da ausência de problemas, mas da certeza da tua presença. E é nesse descanso que eu quero permanecer agora. Por isso, eu desacelero minha alma diante de ti. Eu entrego a pressa, eu entrego o excesso de preocupação. Eu entrego a necessidade de controlar tudo. Eu entrego o peso do amanhã. Eu entrego o que ainda não entendo. Eu entrego o que me feriu. Eu entrego o que me assustou. Eu entrego o que me esgotou. Eu entrego o que me enfraqueceu. E em troca, eu recebo o teu cuidado. Eu recebo a tua paz. Eu recebo o teu amparo. Eu recebo a tua força. Eu recebo a tua companhia. Eu recebo o teu encorajamento para começar este dia. Nesta manhã, eu escolho respirar fundo na tua presença. Eu escolho silenciar a ansiedade. Eu escolho me lembrar de quem tu és. Tu és meu Deus. Tu és meu refúgio. Tu és minha força. Tu és meu ajudador. Tu és aquele que me sustenta. Tu és aquele que me conhece profundamente. Tu és aquele que vê minhas lágrimas antes mesmo de eu explicá-las. Tu és aquele que sabe exatamente do que eu preciso. Tu és aquele que nunca chega atrasado. Tu és aquele que não falha. Tu és aquele que continua segurando a minha mão. Então eu declaro, com fé, mesmo que ainda existam lutas diante de mim, eu não enfrentarei este dia sozinho. Eu não caminharei abandonado. Eu não serei governado pelo medo. Eu não serei vencido pela insegurança. Eu não serei definido pelo desânimo. Eu não serei esmagado pelas pressões. Porque o Senhor está comigo. O Senhor me fortalece. O Senhor me ajuda. O Senhor segura a minha mão. E se o Senhor segura a minha mão, eu posso continuar. Eu posso levantar. Eu posso recomeçar. Eu posso enfrentar. Eu posso perseverar. Eu posso obedecer. Eu posso avançar. Não porque eu seja forte em mim mesmo, mas porque a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, abençoa cada passo que eu der hoje. Que minhas palavras sejam guiadas por ti. Que minhas decisões sejam alinhadas à tua vontade. Que minhas reações revelem a tua paz. Que meus olhos percebam as tuas misericórdias ao longo do dia. Que eu não esqueça desta oração quando vierem as primeiras pressões. Que eu não esqueça da tua promessa quando o medo tentar voltar. Que eu não esqueça da tua mão quando minha alma tremer. E se em algum momento eu vacilar, puxa-me para perto novamente. Se em algum momento eu me entristecer, consola-me novamente. Se em algum momento eu me cansar, fortalece-me novamente. Se em algum momento eu duvidar, fala comigo novamente. Porque eu sei que o Senhor é paciente. Eu sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que o Senhor não desiste de mim. Obrigado, Pai, por este novo amanhecer. Obrigado pela tua presença que me acompanha. Obrigado pela tua palavra que me sustenta. Obrigado porque, mesmo quando eu não consigo explicar tudo, o Senhor continua entendendo tudo. Obrigado porque, mesmo quando eu me sinto fraco, o Senhor continua sendo a minha força. Obrigado porque, mesmo quando eu me sinto pequeno, o Senhor continua sendo grande em meu favor. Obrigado porque, mesmo quando minhas mãos tremem, a tua mão permanece firme. E eu termino esta oração com o coração mais calmo, mais fortalecido, mais consciente da tua presença, mais disposto a viver este dia pela fé. Eu descanso nesta promessa. Eu me escondo nesta verdade. Eu começo esta manhã encorajado pela tua presença.
Eu sigo adiante confiando que o Senhor vai comigo. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus segura a minha mão. E inscreva-se no canal para continuar orando comigo todas as manhãs e fortalecer a sua fé na presença de Deus.